Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 58. Vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo de número 58. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 11 diz assim: E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Eu gostaria que toda a igreja repetisse esse versículo. 1, 2, 3, vamos lá? E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Podeis sentar, meus irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado pela receptividade. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos falar um pouco hoje sobre promessas de Deus. Quem tem promessas de Deus aqui? Amém. Deus tem promessas na sua vida. Queridos, há uma visão teológica que a Bíblia tem 31.000 promessas. Há outra visão que a Bíblia tem 8.810 promessas. Eu gosto dessa segunda visão. Dessas 8.810 promessas, Deus faz ao homem 7.487 promessas. 75% das promessas na Bíblia é de Deus para o homem. E quando Deus promete, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Deus cumpre promessas por algumas razões. Primeiro, Deus cumpre promessa porque Ele é onipotente. Onipotente significa que Ele tem todo o poder. Quem faz promessa tem que ter poder para cumprir as promessas que fez. E o nosso Deus tem todo o poder. Aí o salmista diz no Salmo 62, versículo 11, uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Em Isaías 43, versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Diz o Senhor Jeová. Deus é poderoso para cumprir promessas na tua vida. Segundo, Deus cumpre promessas porque Deus é fiel. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, ele diz: fique firme na confissão da sua esperança, porque fiel é quem prometeu. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13: se formos infiéis, todavia o Senhor permanecerá fiel. Se você foi fiel, Deus vai permanecer fiel para cumprir a promessa na tua vida. Terceiro, Deus cumpre promessas porque Ele vela para cumprir a sua palavra. Quem crê que Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida?
Ele vela para cumprir a sua palavra. A Bíblia diz em Josué capítulo 21, versículo 45: palavra alguma falhou de toda a boa palavra que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Em Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, Deus diz: o que vê Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Em Ezequiel capítulo 12, versículo 28 diz: portanto agora, diz o Senhor Jeová, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Em Isaías capítulo 55, versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para qual eu enviei. Em Números capítulo 23, versículo 19 está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não faria; tendo ele prometido, não cumpriria. Eu vim aqui esta noite para te dizer: a palavra do Senhor está de pé. Ele vai cumprir as promessas. Pode se levantar homens, pode se levantar demônios, pode se levantar invejosos, pode se levantar fofoqueiros, pode se levantar caluniadores, mas a palavra está de pé. Deus vai cumprir promessas na tua vida. Quem crê, quem crê, quem crê, eu sinto a presença de Deus neste lugar. No versículo que lemos aparece algumas promessas de Deus, e eu quero destacar aqui pelo menos 5 promessas de Deus para nós. E a primeira promessa de Deus para nós aqui é a promessa de direção. A promessa de direção. Ele diz no versículo 11: o Senhor te guiará continuamente. Deus promete guiar o povo continuamente. E eu vim aqui esta noite profetizar: não vai faltar a direção de Deus para a tua vida. Não vai faltar a direção de Deus para o teu ministério. Não vai faltar a direção de Deus para a tua chamada. Deus está te guiando. Deus está guiando você. Direção faz parte da vontade de Deus. E a vontade de Deus está dividida em 5 partes. 5 tipos de vontade de Deus: vontade soberana, vontade permissiva, vontade preventiva, vontade protetiva e vontade diretiva. O que é a vontade soberana de Deus? É aquela que não pode ser alterada. Deus quer e acabou. Ninguém altera, ninguém muda a vontade soberana de Deus. Mas há a vontade permissiva. O que é a vontade permissiva? É aquela que Deus permite algo acontecer na nossa vida para o seu nome ser glorificado. Você não entende de imediato, mas o final é de glória, é de milagre, é de poder, é de unção. Quem sabe você entrou aqui esta noite e não está entendendo algumas coisas que está acontecendo na tua vida, e Deus diz: o que eu faço hoje você não entende, mas entenderá depois. Eu permiti, mas o final vai ser de glória na tua história. Aleluia! Deus tem um propósito. Ele permitiu para o nome dele ser glorificado. Mas há a vontade preventiva. O que é a vontade preventiva? É aquela que Deus previne, Deus alerta antes que aconteça
com o intuito de nos livrar. É aquela que está em Amós capítulo 3, versículo 7. Deus não faz nada sem antes revelar os seus servos aos seus profetas. Você vem na igreja, aí Deus levanta alguém, aí Deus fala através da palavra. Não pega esse caminho, não pega esse caminho, porque o diabo preparou um laço. Aí você obedece à voz de Deus, Deus te livra e você continua adorando o nome do Senhor. Esta noite Deus está dizendo para alguém: cuidado, o diabo quer te derrubar, o diabo quer te destruir, o diabo quer acabar com você, mas eu cheguei primeiro para te livrar. Aleluia! Vontade preventiva, Deus alerta antes que aconteça. Mas a quarta vontade, que é a vontade protetiva, é aquela que Deus protege você. Quando eu falo de vontade protetiva, eu tenho que lembrar de Jó, no capítulo 1, versículos 6 a 12, quando o diabo aparece perante o Senhor e Deus diz: de onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Observaste o meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele. Ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Aí Satanás responde: teme Jó a Deus debalde? A palavra debalde significa sem causa, sem motivo, sem razão. Aí o diabo completa: porventura o Senhor não cercou ele de bem? Entenda isso aqui: o Senhor cercou ele de bens. Isso no original traz a ideia que o diabo já tinha tentado atingir Jó, mas não conseguiu, porque Deus cercou Jó, Deus protegeu Jó. Ei, o diabo tenta te tocar em você, tenta tocar na sua família, tenta tocar no seu ministério, mas Deus cercou você, Deus protege a sua vida. Aí o salmista diz no Salmo 91, versículo 7: 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Salmo 91, 10: 1000 cairá, ou seja, Salmo 91, 10: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Deus te protege. Isaías 54, 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu não sei o que o diabo preparou contra você, contra a sua vida, mas hoje Deus te protege, hoje Deus te guarda, hoje Deus protege a sua família. Quem crê na proteção de Deus, levante a mão e adore a Ele. Deus te protege, aleluia. Deus está protegendo você. Deus guarda a tua entrada, Deus guarda a tua saída, Deus guarda o teu lar, Deus guarda a tua vida. O diabo se levanta diariamente contra nós, e o salmista diz: se não fosse o Senhor, ele já tinha nos engolido vivo. Mas graças a Deus que o Senhor nos protege, e você está aqui livre para adorar, livre para exaltar a Deus. A quinta vontade de Deus, que é a vontade diretiva, que é essa que nós estamos analisando aqui, Isaías 58, versículo 11: o Senhor te guiará continuamente. Direção, Deus tem direção para você. A vontade diretiva é aquela que Deus dá a direção, Deus dá o norte, Deus dá o rumo para a sua vida, para a sua história. Eu quero profetizar esta noite: Deus não te deixará sem direção. Não faça nada sem a direção de Deus. Não mude de casa sem a direção de Deus. Não mude de igreja sem a direção de Deus. Não mude de bairro sem a direção de Deus. Deus tem uma direção para a sua vida. Quando eu falo de direção de Deus, eu tenho que ir para Gênesis 26.
versículo 1 em diante, quando diz a Bíblia que teve fome na terra, e Isaac quis descer para o Egito. Deus aparece a Isaac em sonhos e diz: não desça ao Egito, fica na terra que eu te mandar. E diz a Bíblia que Isaac ficou em Gerar e plantou naquela terra, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, e ele cresceu, enriqueceu, prosperou, porque obedeceu à direção de Deus. Ei, o Egito era melhor, o Egito estava bombando, mas Isaac ficou debaixo da direção de Deus. Melhor do que ir para o Egito é estar na direção de Deus, porque na direção de Deus, no monte ou no vale, no deserto ou no campo fértil, você cresce, você prospera, você avança para a glória de Deus. Levante a sua mão, feche os seus olhos agora e receba a presença de Deus. Deus tem uma direção, Deus tem uma direção, Deus tem uma direção. Ei, não é o lugar, é a direção de Deus. Ei, não é o ambiente, é a direção de Deus para a tua vida que fará a diferença. Sinta a presença de Deus aí. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, quando Deus tirou Israel do Egito, do cativeiro, Ele guiou o povo com a coluna de nuvem de dia e com a coluna de fogo à noite, e aquela coluna de nuvem e aquela coluna de fogo era a direção de Deus. Quando ela parava, eles paravam. Quando ela se movia, eles se moviam. Ei, Deus tem uma direção. Deus tem uma direção. Deus tem uma direção. O diabo disse que você está sem direção. O diabo pensou que você perdeu a direção. Mas você está debaixo da nuvem. Você está debaixo da direção de Deus. Primeira promessa de Deus aqui, promessa de direção. Segunda promessa de Deus aqui, promessa de provisão. Quem crê na provisão? Versículo 11 diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma em lugares secos. Provisão. Deus tem provisão para a sua vida. O contexto bíblico revela a provisão de Deus na vida do seu povo. Por exemplo, em Gênesis capítulo 22, versículo 7, Abraão diz: o cordeiro para si, Deus proverá. Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 37, versículo 25, o salmista disse: eu fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá toda a vossa necessidade em Cristo Jesus. Isaías disse em Isaías capítulo 51, versículo 14: o exilado cativo depressa será solto, não morrerá na caverna, e o seu pão não faltará. Três promessas de Deus aí: o exilado cativo depressa será solto, libertação; não morrerá na caverna, livramento; seu pão não faltará, provisão de Deus. Eu vim aqui esta noite profetizar: Deus tem libertação, Deus tem livramento, Deus tem provisão para a tua vida. Deus tem libertação, Deus tem livramento, Deus tem provisão para a tua família. Levante a mão e receba a presença de Deus.
O Espírito Santo está dizendo: tem libertação na tua família, tem livramento na tua família. O diabo pensou que ia acabar com a tua família, o diabo pensou que ia acabar com você, o diabo pensou que ia acabar com os teus filhos, mas Deus está dizendo: eu tenho libertação, eu tenho livramento, eu tenho provisão. Eu libero uma palavra profética esta noite. Deus vai entrar na tua família, vai salvar os teus. Você vai entrar com ele aqui para adorar, você vai entrar com ela aqui para adorar. Provisão. Não faltará farinha na panela, nem azeite na botija. A palavra de Deus para essa noite é: não faltará, não faltará. Eu não sou de fazer isso, mas olhe para o seu irmão e profetize para ele: não faltará, não faltará, não faltará, não faltará, não faltará. Deus é tua provisão, não faltará provisão, não faltará banquete, não faltará glória, não faltará poder, não faltará graça, não faltará unção, não faltará fogo, não faltará glória. Enquanto Deus estiver nessa casa, não faltará. Enquanto Deus estiver no teu ministério, não faltará. Quem pode adorar a Ele por 30 segundos, adore a Ele. Pastor Marco, essa palavra para ti nesta noite. Deus está dizendo: não faltará, não faltará, não faltará, não faltará, não faltará. Acalma o teu coração, Ele é a tua provisão. Alguém pensou que você ia ficar envergonhado, alguém pensou que você ia ficar frustrado, alguém já estava até torcendo para ver o teu fracasso, mas Deus está dizendo: eu sou a tua provisão. Mas vamos lá mais um pouco. Terceira promessa de Deus aqui esta noite. Terceira promessa. Primeira promessa, promessa de direção. Segunda promessa, promessa de provisão. Terceira promessa, promessa de saúde. Saúde. Ele diz no versículo 11: fortificará os teus ossos. Saúde. Deus pode curar você esta noite. Isaías 58, versículo 8 diz: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a justiça do Senhor irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Eu profetizo que a partir de hoje a
do Senhor vai na tua frente, abrindo o mar vermelho, abrindo o Jordão, derrubando o gigante, apagando a força do fogo, fechando a boca do leão. Atrás de ti vai a glória do Senhor, e você no meio sendo curado, renovado, avivado, cheio da glória de Deus. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Se ouvires a minha voz, se guardares os meus mandamentos, se andares nos meus estatutos, nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios enviarei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Salmo 103, versículo 3: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 107, versículo 20: enviou a sua palavra e os sarou.